abstive de todos os prazeres mundanos por um ano. Sim, a internet descobriu que eu pratiquei o celibato. O que significa que eu não beijei, não tive relações nem com os outros, nem comigo mesma. Literalmente tudo que se relacionava a isso, eu cortei. Sim, geralmente as pessoas fazem isso por motivos religiosos. Eu fiz porque eu tava afim. Porque afinal seria mais uma experiência pra dar o check no eu nunca. Eu não via vídeos pra maiores de 18, não pensava sobre isso e nem flertava com ninguém. Tudo isso porque eu vi esse cara falando sobre celibato e eu pensei, que cara maneiro. Mas também uma parte foi por causa da minha espiritualidade, por causa do budismo. Na época eu juro que eu tava 100% focada em tudo. E eu juro que as pessoas viviam dizendo que eu tava iluminada. Mas óbvio, isso pode ou não estar relacionado. Depois de um ano parou de fazer sentido pra mim. Mas olha que depois de tudo isso, deu até uma vontade de fazer de novo. Eu me abstive de todos os prazeres mundanos de novo. Pois é, eu voltei a praticar o celibato. Há um ano atrás eu vivenciei a experiência de não beijar mais ninguém e nem de ter relações nem com os outros, nem comigo mesma. Isso tudo por 3 grandes motivos. A primeira é que eu sempre fui uma pessoa muito carnal, sem sentimentos, fria, tipo, beijou, largou. Mais ou menos isso. E eu queria melhorar isso em mim. A segunda é que a energia, sei lá, é muito poderosa. E eu queria ver como seria se eu focasse ela em outros pontos. Mas por uma ironia da vida, quanto mais eu me distancio, mais esse bagulho aparece. E às vezes eu até perco o controle do que tá acontecendo. E a terceira é pra eu simplesmente aprender a aproveitar um pouco mais o tempo sozinha. Sem contar com aqueles motivos óbvios da espiritualidade e do budismo. Pois é, nesses 3 últimos meses eu vivenciei umas coisas bem interessantes. Mas há um mês atrás eu voltei a sentir a vontade de fazer de novo o celibato. Por isso cá estou eu de novo. Mas sem muita regra, porque a qualquer momento eu posso parar e depois voltar. Porque se o bagulho não for leve, nem vale a pena. E você, acha que conseguiria? Fala, cowboys, beleza? Bom, no vídeo de hoje vocês puderam ver este exemplo, que são de 2 vídeos diferentes, feitos pela mesma pessoa, né? Que é uma moça aí que tem um canal no YouTube. A pegada dela é mais essa mistura de humor com falar do próprio cotidiano e tudo mais. Enfim, né? E claramente, peço respeito aí nos comentários, estamos utilizando aí o vídeo dela apenas como um exemplo, tá? Para tratar do assunto, que no caso ela cita a ideia do tal do celibato, né? E numa parte do vídeo, ela mostra a foto de um rapaz e eu consigo imaginar, eu não o conheço, mas eu consigo imaginar que é bem provável que o assunto desse rapaz está ligado ao NoFap, principalmente porque ela cita questões aí da energia, né, de focar em si, aquela coisa toda. E querendo ou não, isso tem uma ligação muito forte, né, com muitos dos argumentos das pessoas que são adeptas desse tipo de, né, técnica, vamos chamar assim, né? E que no caso dela, ela sentiu efeitos, sentiu impactos, ainda que ela não possa afirmar, como ela mesma falou, ela sentiu impactos e que também ela acabou até decidindo voltar a fazer. Então ela ficou 1 ano fazendo, depois parou, voltou, agora tá há 3 meses ou algo assim. E ela até citou os motivos, né? E por isso que, né, ela falou de um primeiro ponto que era a questão de que ela não conseguia ter ali uma espécie de conexão com as pessoas com quem ela se relacionava anteriormente. Então, provavelmente devido à abundância de opções que as mulheres de um modo geral têm. Então, quanto mais bonitas, mais opções, óbvio, mais estímulos, como ela mesma citou, né, que está há 3 meses fazendo e continua vindo vários e vários estímulos. Ou seja, você imagina a situação do feminino atual, principalmente daquelas que estão ligadas às redes sociais, né, o quanto de estímulos, de opções tanto que elas ignoram, mas também opções interessantes, né, para ter ali um relacionamento e tal, para ter um relacionamento nem que seja casual. Então você vê que existem sim esses estímulos, né, em todo o ambiente, como diria o Trunks, e isso faz parte de uma questão que causa sim uma dificuldade, ainda que elas não tenham o mesmo, digamos que, problema que o homem tem, que está ligado ali à testosterona e tudo mais. Então o homem ele tem mais a vontade por meios biológicos, porém a elas ainda existe também a vontade. Então por isso que certamente é uma dificuldade você ignorar esses estímulos todos, essas opções todas, essa abundância toda em prol aí de um celibato, certo? Então sim, existe um esforço por parte do feminino, ainda que eu considere esse esforço menor, certo? E por consequência, pelo esforço ser menor, talvez o impacto também seja, eu imagino isso, baseado no que muitos falam a respeito do NoFap. Vocês sabem bem que da minha parte, eu já cheguei a comentar, eu não sou um adepto e não considero necessariamente algo interessante para mim, ok? Se para você funciona, se para você sente essa diferença na sua vida, continue, tá? Eu não considero da mesma forma. Aí você vai me falar, você já tentou? Não tentei, mas como é uma questão que eu vejo muito ligada mais a um aspecto emocional, algo até meio como uma espécie de placebo,
tá? Então, eu não consigo fazer uma coisa que eu não acredito, ok? Então, eu tô deixando bem claro isso aqui pra vocês, para que vocês entendam o meu posicionamento, tá? Eu acredito muito mais no uso, né? O uso moderado, né? Uma coisa mais tranquila ali para você poder, né, relaxar e até mesmo evitar aquele sentimento de a todo instante você tá nessa pilha, né? De quero fazer, quero fazer, quero fazer, sendo que você pode ali simplesmente, né, liberar o líquido fecundante e tranquilo, ficar sossegado, dormir, sei lá, enfim, né? Então você tem essa opção na vida. Então eu acredito mais nesse perfil, mas aqui não tô pra julgar ninguém, como eu disse. Se pra você funciona, pô, legal. Mas voltando, né? Então no caso da moça, ela cita isso também como uma ideia, como um conceito para ter não só essa energia utilizada para outras coisas, mas também nesse aspecto aí, né, da diminuição desse impacto sobre as conexões que foram ficando cada vez mais, digamos que, sem valor. E isso tem verdade, né? Isso sim eu consigo imaginar pelo aspecto de comportamento, porque a gente sabe muito bem que aquelas que vivem essa abundância toda, que a gente brinca chamando de carrossel, elas têm uma maior dificuldade de criar laços, de criar vínculos emocionais e, por consequência, acabam não tendo relacionamentos de sucesso, digamos assim, né? Não tem relacionamentos duradouros, né? E os próprios caras optam por retirá-las, digamos assim, de opções, né? Elas não são mais opções para relacionamentos de longo prazo. Para muitos, não todos, é claro, a gente sempre sabe que existe um miqueinha disposto a tudo, né? Em busca aí de ter ali um mínimo de atenção, né? Que vai acontecer por quê? Porque ela não consegue criar um vínculo, menos ainda com um cara sem valor, um cara com valor assim, sem valor para ela, tá? Um cara que não tem ali algo a acrescentar, especialmente nesse âmbito, né? Nessa área mais de relação íntima, né? Então o cara que é miqueinha, ele pode acrescentar na vida dela do ponto de vista, né, de provisão, de aspecto emocional ali, de apoio, mas está muito longe, né, dentro desse sentido, a gente sabe muito bem, né? E até por isso que eles vivem uma escassez mesmo dentro de relacionamentos. Em todo caso, né, o que nós temos, como eu falei no vídeo da moça, é justamente esses relatos aí desse aspecto. E como eu disse, eu aproveitei o vídeo de exemplo para falar a respeito justamente do NoFap e a minha posição a respeito. Beleza? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que entendam o meu posicionamento e a minha opinião. E deixa a sua opinião também sem problema nenhum, tá? Se você acredita que é importante, que é interessante, que tem sim um impacto num sentido real, biológico, que não é apenas um placebo, como eu disse, né? Afinal de contas, eu não sou nenhum cientista, mas de tudo que eu vi, essa é a minha posição, pelo menos, tá bom? Agora, volto a dizer, funciona pra você? Continue, tá bom? Então é isso, cowboys. Tamo junto e até a próxima.